Então hoje a gente vai trabalhar com, continuar com o diagrama de fases e fazer algumas definições, né? Então aqui para a gente continuar, né, a gente vai trabalhar, vou dar um exemplo primeiro de um sistema com um componente, mas o nosso objetivo é analisar diagrama de fases com dois componentes ou uma mistura, né? Que para a gente fechar essa parte de misturas e diagrama de fases, certo? Então a gente precisa fazer algumas definições. Teoricamente tem poucas transparências aqui, vamos ver quanto tempo vai durar o vídeo, certo? Então vamos lá. Então aqui nessa aula a gente vai trabalhar com fases, componentes e graus de liberdade, certo? Então aqui no caso vamos definir tudo isso, né? Fases, componentes e aqui a regra das fases que seria definir os graus de liberdade aqui, como que a gente vai trabalhar com a regra das fases. Opa, aqui. Bom, então fase aqui, pelo que a gente vai definir pelo Atkins, né, definindo aqui fases como P, tá certo? De phase, talvez do inglês, né? Então, estamos seguindo o sistema do Atkins, tá certo? Se chama fase de P. Aqui no caso, né, a fase é definida com a parte homogênea do sistema, tanto em propriedades físicas quanto em composição química, mas é separada de outras partes, do sistema por superfícies e limites, fronteiras, né? Então, fase, como eu já tinha conversado com vocês, né, há uma diferença de estado e de fase, né? Então, aqui no caso, para a gente analisar, iremos analisar as fases, né, como se fosse o estado físico, só que no caso da fase, né, por exemplo, um sistema líquido, né, ele pode ter duas fases, né, no estado sólido ele pode ter várias fases no estado do estado sólido, podemos ter mistura de fase líquida, fase sólida, ou líquidos immiscíveis e assim por diante. Então essa é a análise que a gente vai fazer. E aqui tem essa definição que está no Atkins para a fase, certo? Que resume esse conceito de fase. Então, por exemplo, no caso aqui, por exemplo, a gente tem esse sistema aqui com a água, né? Eu tenho a água no estado líquido, no estado sólido e no estado gasoso, o vapor de água aqui, certo? Então, nesse caso, eu tenho três fases, né? A fase no estado no vapor, né? A fase sólida e a fase líquida. Então, P vai ser igual a 3, certo? Quando eu tenho, por exemplo, misturo água e álcool, então aqui nesse sistema aqui dentro do recipiente, né, eu tenho uma mistura homogênea, tá certo? Então o P vai ser igual a 1. Uma solução aqui, por exemplo, o álcool que a gente compra, né, 70%, 40%, né, tem apenas uma fase, porque está totalmente misturado microscopicamente ou molecularmente, né? Que estão igualmente distribuídas aqui o álcool e a água, né, igualmente aqui no sistema, tá certo? Então a gente não tem separação entre o álcool e a água, então tem apenas uma fase, ok? Se a gente tiver aqui uma mistura de água e sal, né, então dependendo da quantidade do sal, o sal se dissolve totalmente e nós temos aqui um sistema com apenas uma fase, né? Mas por outro lado, se a gente continuar acrescentando sal, vai chegar uma hora que eu vou ter um excesso de um sal, né? Então eu vou ter um sistema com duas fases, uma solução saturada aqui, né, de água com sal, e aqui o sal no fundo, né, no estado sólido. Então eu tenho duas fases, o P é igual a 2. E aqui no caso uma mistura de água e óleo, né? Então aqui no caso formam fases immiscíveis, né? Líquidos immiscíveis. E nesse caso aqui eu tenho um sistema com duas fases. Então P é igual a 2. Ok? Bom, isso foi fácil, né? Agora o constituinte, né? Nós teremos componentes e constituintes. E isso vai ser importante para a gente
prestar bem atenção o que é definido constituinte de um sistema, o que é definido como componentes de um sistema, certo? Então, constituinte de um sistema é qualquer espécie química, íon ou molécula que esteja presente no sistema, certo? Então, por exemplo, aqui, se eu tenho água, né? Deixa eu ver se eu... Ah, não. Aqui no caso, eu não vou definir aqui porque não vai entrar na nossa regra das fases o constituinte, vai entrar o componente. E aí o componente é mais difícil de ser definido. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, no vapor de água eu tenho um constituinte, que é o H2O, no estado sólido eu tenho o H2O, e aqui no estado líquido eu tenho o H2O. Né? Se a gente for aprofundar, lembrar lá do conceito de pH, né? A água pode sofrer autoprotólise, né, e formar o íon hidrônio, né, H3 ou mais, e o H-, tá certo? Se a gente for considerar isso, então a água no estado líquido teriam 3 componentes, quer dizer, componentes constituintes, tá certo? Se a gente considerar a autoprotólise da água, ok? Nessa solução, então eu vou considerar aqui que não haja autoprotólise da água. Mas se considerarmos, seriam aqui no estado líquido 3 componentes já só com a água, ok? Mas vou considerar que não haja isso porque a quantidade é muito pequena. Então, por exemplo, nesse sistema aqui, né, eu tenho 2 constituintes, eu tenho água e tenho álcool. Né? Se considerasse os 2 outros íons, teriam 4 constituintes, certo? Mas, de maneira geral, são 2 constituintes. Aqui, o interessante, ó, que nesse sistema aqui eu tenho a água com sal, tá certo? E aqui o sal em água ele forma 2 íons, o íon positivo e o íon negativo, o cátion, sódio e o ânion, cloreto, tá certo? Então, além da água, eu tenho mais 2 constituintes que seria o cátion e o ânion, ok? Então, nesse caso, eu considero, para a questão de constituindo, eu considero isoladamente cada íon que eu tenho em solução. Então, eu tenho a água, tenho o cátion, o sódio mais e o Cl menos, tá certo? E se fôssemos considerar a autoprotólise da água também, seriam 5 constituintes, ok? Bom, nesse caso aqui, no caso da água saturada também teríamos 3 aqui na solução e aqui seriam 2, né, no estado sólido, ok? 2 constituintes aqui no estado sólido. E aqui no caso, né, seriam 2 constituintes, o óleo, que é uma molécula só, dependendo do óleo, né, se tiver só um tipo de molécula, aí teríamos que analisar o tipo de óleo que está sendo considerado aqui. Pode ser que tenham uma mistura de cadeias, né, por exemplo, como o petróleo, né, tem várias cadeias de tamanhos diferentes, então tem vários constituintes diferentes, certo? E aqui no caso, mas teoricamente se for um óleo de uma molécula só, então seria aqui um constituinte que teria no óleo e um constituinte que teria na água, sem considerar a autoprotólise da água. Okay? Bom, agora o componente. Então, o componente é diferente do constituinte. O constituinte engloba todas as espécies na solução. Né? O componente a gente tem que tomar cuidado para definir o que é um componente. E isso vai entrar na regra das fases, certo? Então, o componente é um constituinte quimicamente independente do sistema, tá certo? Que consegue ficar independente. Isso vai ser importante, essa palavra independente. O número de componentes no sistema é o número mínimo de espécies independentes necessárias para definir a composição de todas as fases presentes no sistema, certo? Então, se eu tenho um componente, o número de componentes tem que definir todas as fases do sistema, certo? Vamos ver como isso vai ver na prática e depois vou dar outros exemplos, né, para a gente tentar verificar e depois vocês podem pesquisar, tem vários vídeos na internet, né, explicando sobre isso, mas tentar assistir só esse vídeo para tentar ficar claro. Temos o livro também que vai definir, mas é a mesma coisa que eu estou falando aqui, tá no livro também, mas tem vários vídeos também, ok? Então aqui, por exemplo, a água, né? Aqui no caso, no estado líquido, sólido, líquido e vapor.
nesses três casos aqui, a gente tem apenas um componente, mesmo considerando a autoprotólise da água, tá certo? Porque na autoprotólise da água, se eu tenho o constituinte, né, o hidrônio e o OH-, né, esses constituintes, eles não são independentes. Se eu tenho o cátion, ele sempre vai estar associado com o ânion. E aqui, como eu disse, quimicamente independente. Só que os íons, eles não são independentes, um depende do outro, tá certo? Então, um sistema, o componente vai ser o cátion junto com o ânion, porque eles não estão independentes, né? E num sistema, só se for num acelerador de partículas, né? Para os físicos. Mas na química, no laboratório, nunca a gente vai ter um cátion separado de um ânion, tá certo? Se eu tenho um cátion, ele sempre vai estar associado com um ânion. Então, ele não é independente. Só vai ser considerado um componente quando uma espécie for independente quimicamente, tá certo? Então, Na, por exemplo, Na+, ele depende do Cl-. Então, o componente vai ser o NaCl, porque ele é independente se for só NaCl. Eu consigo separar NaCl, mas não consigo separar Na e o Cl só se eu separar na forma sólida e gasosa, né? Aí seriam componentes, né? O sódio metálico e o cloro gasoso, aí seria um componente independente, tá certo? Mas na forma de íons eles não são independentes, ok? Então aqui no caso, né, na água, tanto ah, no estado de vapor aqui, no estado sólido ou no estado líquido, mesmo considerando a autoprotólise aqui, eu tenho apenas um componente, né, químico, ok? Nessa mistura aqui, né? Então, a solução de água e álcool, eu tenho dois componentes, né? O H2O e o álcool, tá certo? CH3, COH, tá certo? CH3, CH2OH, né? Que seria a molécula do álcool, ok? No caso aqui da solução de água e sal, né, eu tenho apenas dois componentes, né? Então o Na e o Cl, né, eles são dependentes um do outro. Então NaCl é um componente, né? Então o NaCl ele é independente, mas eles não são, eles são dependentes do Na do Cl-, certo? Então aqui é um componente é o NaCl e o outro componente seria o H2O, que seria a água, ok? A mesma coisa aqui na solução saturada. Eu tenho aqui nessa fase aqui, eu tenho dois componentes, tá certo? E aqui no caso, o NaCl aqui que seria, que está no estado sólido, né? Mas aqui nesse caso, nesse sistema, eu teria dois componentes, o NaCl e o H2O, ok? E aqui no caso, nesse sistema com duas fases, eu teria dois componentes, né? Teria o óleo, considerando o óleo aqui como uma molécula única, né? De cadeia única. E aqui no caso, a água, que seria um outro componente aqui, né? Desse sistema, ok? Então, espero, é meio essa, essa definição para ficar claro, principalmente NaCl aqui. Na e Cl- são dois constituintes, mas quando a gente considera quando componente, e na regra das fases serão componentes, são espécies quimicamente independentes. Então NaCl vai ser um componente apenas. Okay? Bom, nós temos aqui o caso, que é o exemplo que é dado também no Atkins, um sistema aqui na decomposição do carbonato de cálcio, certo? Então, neste caso aqui, eu tenho o carbonato de cálcio, o óxido de cálcio e o CO2, certo? Deixa eu ver por aqui. Tá. Nesse caso aqui vai ser importante, né? O número de componentes no sistema é o número
mínimo de espécies, então mínimo de espécies independentes necessárias para definir a composição de todas as fases do sistema, né? Eu tenho monóxido de cálcio ou óxido de cálcio, carbonato de cálcio e CO2 nesse sistema aqui em equilíbrio, tá certo? Agora, por que que eu estou dizendo que aqui o número de componentes é igual a 2? Por que que será isso, né? Nesse caso aqui, o que que eu tenho? Eu tenho essa espécie, né, o óxido de cálcio e o CO2. O óxido de cálcio ele define a fase sólida. Se a gente pegar aqui, né, esse sistema aqui, né, aqui eu não tenho quase nada de CO2, eu tenho um pouquinho de carbonato de cálcio e aqui óxido de cálcio, né, e o CO2. Nesse sistema aqui, eu consigo definir todas as fases, espécies independentes. Eu consigo ter o óxido de cálcio independente, tá certo? E o CO2 independente, é uma molécula com ligação covalente, então ela é independente, né, não forma íons. Mas aqui eu consigo definir aqui essa, esse lado aqui da reação, né, por essas duas espécies. O estado sólido eu consigo aqui definir com óxido de cálcio, e o estado gasoso, que seria o CO2, ok? E aqui, esses dois, quando se juntam, eles formam essa substância aqui. Então, esses dois juntos é essa substância. Então, aqui eu consigo definir quimicamente essa espécie juntando essas duas espécies, certo? Então, teoricamente, né, só se tiver um excesso de alguma substância aí, mas se tiver em equilíbrio, eu comecei aqui o sistema com carbonato de cálcio, e aí eu fiz uma decomposição para essas duas espécies, tá certo? Para esses dois componentes aqui, quer dizer, com esses dois constituintes, né? Vamos definir como constituintes. E aqui, dependendo se eu fizer a variação das condições aqui, eu posso retornar a esse estado aqui, de alguma maneira, ok? Então eu consigo transformar esses dois nessa única substância aqui no carbonato de cálcio, certo? Então, como eles estão em equilíbrio e eu consigo definir essa espécie com esses dois aqui, então eu consigo aqui, esses dois definem essa fase, ou esse estado sólido, tá certo? E aqui só que eu não consigo definir uma fase sólida aqui só com esse, né? Eu tenho que definir aqui, eu só tenho o CO2 só na fase gasosa, tá certo? Então aqui eu consigo definir, ó, tem o CO2 e tem o óxido de cálcio, que são dois componentes, certo? A junção desses dois componentes, eu consigo definir aqui esse componente aqui, que é o carbonato de cálcio. Então, nesse caso, eu vou ter dois componentes, né? Isso que tem que ficar claro. Ó. O número de componentes no sistema é o número mínimo de espécies independentes necessária para definir a composição de todas as fases presentes no sistema. Então, aqui no caso, se eu tiver esses dois juntos, eu consigo definir aqui essa fase também. Então, essa, né, eu consigo definir a fase sólida aqui do óxido de cálcio. Esse aqui, o CO2, eu consigo definir a fase gasosa, e a junção desses dois aqui, eu não preciso de um novo componente. A junção desses dois, eu consigo definir também a outra fase do sistema, tá certo? Então, aqui nesse caso, eu tenho dois componentes, certo? Bom, então esse aqui a gente tem que digerir um pouco, né? Mas aqui nós temos dois componentes, ok? Ainda não defini a fase, né? Ah, não, tá certo. Aqui, ó, nós temos que definir quantas fases tem ali, né? Parte homogênea do sistema, tanto em propriedades físicas quanto em composição química, mas é separada de outras partes do sistema por superfícies limites ou fronteiras. Aqui nesse caso também, eu estou colocando que tem três fases, né? Eu tenho a fase aqui, né, constituída aqui por óxido de cálcio e por CO2, tá certo?
aqui é o estado sólido do óxido de cálcio, né? E se eu for formando, por exemplo, eu consigo fazer esse experimento. Se eu for, se esse óxido de cálcio se misturar aqui com o CO2, eu consigo definir fases diferentes, né? Se a gente fizer a decomposição, a gente consegue ver isso, né, no tubo de ensaio. Mas aqui eles não vão estar misturados microscopicamente, né? Não está no estado líquido, então eles não se misturam totalmente aqui o óxido de cálcio e o carbonato de cálcio, né? Quando estou em equilíbrio, né? Eles formam fases diferentes. Então tem uma fase aqui do óxido de cálcio e tem a fase do carbonato de cálcio, tá certo? E aí nesse caso, a fase aqui é do CO2 gasoso. Então, nesse caso, eu tenho três fases, né? A fase que eu tenho óxido de cálcio, carbonato de cálcio e o CO2, ok? Bom, aqui eu tenho mais alguns exemplos, né, que são dados. Eu não coloquei aqui as equações químicas, a gente pode fazer agora as equações. Acho que é até mais legal que vamos fazer na hora. Aqui então, decomposição térmica do cloreto de amônio. Então aqui no caso, NH4, Cl, ok? Autoprotólise da água. Ele vai se decompor em NH3 mais HCl. Vamos colocar também o estado, né? Estado sólido, gasoso, estado sólido. Okay? São os exemplos que estão lá no Atkins também. Autoprotólise da água. A gente tem um H2O, líquido. Vou colocar mais uma molécula de água aqui, H2O, para visualizar melhor. Líquido. Aqui eu tenho H3O mais. Acelerar, não vou colocar sobrescrito, mas ali é a carga positiva, né? IOH menos. Vamos colocar aqui. Dá para fazer um control aqui? Não dá, né? Vou formatar um por um. Ok, ficar certinho. Ácido acético. Ácido acético é CH3, CO2, H mais H2O. Vai ficar aqui CH3, CO2 menos, mais biohidrônio, mais menos. Não só o biohidrônio, né? E a decomposição do carbonato de cálcio, de carbonato de magnésio. Então, Mg, CO3, MgO mais CO2. Vamos então tentar analisar aqui. Então aqui quantos componentes a gente tem de cada
espécie aqui, né? Então aqui nesse caso, aqui coloquei o HCl sólido, né? Aqui é gasoso. Vou entrar de novo. Então, definir quantos componentes aqui tem no sistema, né? Coloquei uma seta aqui, mas teoricamente é o equilíbrio. Aqui já transformou uma seta. Se eu tivesse colocado só um negocinho, eu tinha transformado em seta, né? Mas aqui os sistemas em equilíbrio, tá certo? Considerando todos em equilíbrio. Então, aqui nesse caso, né, quantos componentes a gente tem de cada um aqui? Então, aqui, esse sistema aqui vai ser parecido, né, com o anterior, só que nesse caso aqui, eu consigo definir aqui essa fase aqui com NaCl, certo? E aqui a fase gasosa aqui vai ser a decomposição do NaCl, do cloreto de amônio, né? E aí, nesse caso aqui, com os dois, eu consigo definir aqui esses dois gases, uma fase, os gases estão totalmente misturados. Então, eu consigo definir aqui essa fase com apenas um componente, que é o cloreto de amônio, né? Então, na decomposição térmica do cloreto de amônio, eu tenho aqui apenas um componente no sistema, né? Aí esse daqui se decompõe nesses dois, mas eu consigo definir essa fase aqui apenas com um composto, tá certo? Pela decomposição aqui do cloreto de amônio, né? E eles estão independentes. Então aqui no caso, né, eu consigo definir aqui essa fase aqui, né, que é uma fase só, certo? Com o cloreto de amônio. Então, neste caso aqui específico, eu tenho apenas um componente químico, tá certo? Para definir esse sistema. Se, por exemplo, eu tivesse aqui, né, ah, aqui, ó, consigo definir essa fase aqui, né, só com cloreto de amônio, e essa fase eu consigo definir com cloreto de amônio também, que é a junção desses dois componentes. Mas se, por exemplo, a amônia tivesse um estado sólido e o outro tivesse um estado gasoso, então eu não consigo definir este aqui independentemente, tá certo? É, então aqui no caso, se esse tivesse um estado sólido, então seria dois componentes, ok? Mas como os dois é uma mistura e essa mistura vai dar o cloreto de amônio, então eu consigo definir apenas essa fase com um componente que é o mesmo componente que tem aqui, que é o cloreto de amônio, tá certo? A mesma coisa com a autoprotólise da água, né? Eu defino aqui o estado líquido, né, com um componente, e esse mesmo componente eu consigo definir, não coloquei aqui, né, o estado aquoso, mas esse e todos esses componentes aqui, eles estão aqui no estado líquido, tá certo? Esses aqui estão dispersos também no solvente, que vai ser a própria água, certo? Mas aqui nesse caso aqui está líquido, aqui está aquoso, mas está dentro da água, dentro de uma fase só, né? Mas eu consigo definir apenas pela molécula de água, né? A junção aqui, a decomposição da molécula de água, né, de duas moléculas de água, eu consigo definir o íon hidrônio e o íon hidroxila, ok? Então, nesse caso, eu defino tanto um lado como o outro apenas com um componente só, ok? Então, nesse sistema da autopotólise da água também será apenas um componente, ok? Aqui sumiu a carga positiva, deixa eu voltar. Aqui tinha ficado esse monte de coisa aqui. Aqui no caso, aquoso, que eu não coloquei. E aqui no caso também não coloquei. Aqui no o ácido acético, né, a 25 graus ele está no estado líquido. Acho que o ponto de fusão dele é 18 graus, né? Então, se fosse na CNTP ele estaria no estado sólido, né, e a temperatura ambiente ele está no estado líquido, ok? Aqui vai estar no estado aquoso. E aqui mais.
Aqui. Vamos lá. Então, aqui no caso, nós temos o ácido acético e a água. Então, aqui no caso, essas espécies aqui são espécies independentes. Então, a princípio, nós temos é, dois componentes, né? Tem o ácido acético, né, que consegue ser independente da água, e tem a água que pode ser independente aqui do ácido acético. Eles não são dependentes um do outro, tá certo? E aqui nesse caso, esses dois eu consigo definir aqui a fase líquida, e aqui como está todo mundo em solução numa fase só, né? Então eu consigo definir tanto esse estado em que eles não estão decompostos, estão dissociados, quanto esse estado aqui eu consigo definir aqui também com esses dois componentes, eu consigo definir aqui o acetato e o hidrônio quando ele é dissociado em água, tá certo? Então nesse sistema ácido acético e água eu tenho dois componentes também, ok? E aqui no caso da decomposição, que de novo eu esqueci de novo, vamos colocar sólido, sólido e aqui gasoso. No caso aqui da decomposição do carbonato de magnésio, vai ser a mesmo caso do carbonato de cálcio, né? Por isso a gente tem que tomar cuidado, né? Fazer uma análise bem detalhada aqui para não se perder, né? E principalmente que isso é básico, né? E aí talvez a gente tem que estar bem claro para a gente não cometer erros futuros, né? Quando a gente for analisar a questão de componentes de um sistema, certo? Aqui, ó, o carbonato de magnésio, né? Eu tenho essa fase sólida, certo? E tenho aqui quando ele se decompõe, forma o óxido de magnésio e aqui o CO2, certo? Então, aqui nesse caso, né, nós temos apenas um componente, né? Eu consigo definir aqui, né, essas. é, Deixa eu pensar aqui. Não, acho que tem dois componentes, né? Que eu não consigo. Vamos voltar um pouquinho. Opa, vou precisar de. Eu tenho que conseguir definir aqui, né, o número de componentes no sistema é o número mínimo de espécies independentes necessária para definir a composição de todas as fases presentes no sistema, né? Então aqui nesse caso nós teríamos dois componentes de novo, né? Então aqui nesse caso eu teria aqui o óxido, eu poderia definir aqui esses dois juntos, só que eles não estão juntos numa mesma fase, né? Esse aqui está na fase sólida e esse está na fase gasosa, tá certo? Então, dentro de uma mesma fase, né, eu não consigo definir aqui o óxido de magnésio junto com o CO2, né? Então, nesse caso, o sistema tem dois componentes, tá certo? Porque para cada componente eu preciso definir uma fase, né? E aqui eu não consigo definir duas fases, né, com dois componentes separados. Eles têm que estar juntos dentro de uma mesma fase. Por exemplo, se os dois estivessem na fase gasosa, como no caso aqui de cima, né, seria apenas um componente, tá certo? Mas eu não consigo definir a fase aqui do óxido de magnésio, né, junto com o CO2. E aí, nesse caso, eu vou ter dois componentes, né? Dentro da fase sólida, né, depois que houve a decomposição, eu tenho o óxido de magnésio e na gasosa eu tenho o CO2. Então, eles têm componentes separados, tá certo? Independentes. Aqui, nesse caso, só se eles estivessem misturados numa fase só que eu poderia definir como um componente só, certo? Assim como aconteceu aqui no caso da autoprotólise da água, né? Ou aqui na decomposição do cloreto de amônio,
que aqui eu posso definir aqui esses dois com uma fase só, mas esses dois estão em fases diferentes, tá certo? Então são dois componentes diferentes, e por isso que tem essa confusão, né? Aqui eu não consigo definir, independente dessa fase aqui, se fosse um componente só, eu precisaria aqui que esse estaria junto com esse na mesma fase, ok? Então, nesse quarto exemplo aqui, eu tenho dois componentes químicos, né? E nesse caso aqui, eu tenho apenas um componente químico, né? Porque esses dois é definido aqui pelo cloreto de amônio, ok? E eles estão numa mesma fase aqui, né? Esse aqui estão em fases diferentes, né? Então, eu tenho que saber definir pelo componente uma fase específica, tá certo? E aqui um está na fase sólida, né? Quando eu tenho esse aqui em equilíbrio também. E aí um está na fase sólida e outro na fase gasosa. E seriam dois componentes químicos, ok? Bom, aí agora nós temos uma terceira definição, e a última, prometo, eu acho, né? Acho que é a última para a regra das fases. Nós temos a variância, tá certo? Que vai ser chamada aqui de F. Okay? Estranho, mas é chamado de F. Okay? Então, nesse caso aqui, a variância seria o número de variáveis intensiva, né, graus de liberdade, também será chamada de graus de liberdade aqui, que podem ser independentemente alteradas sem perturbar o número de fases em equilíbrio. Ok? E aqui no caso, intensivas, né? Aqui no caso, nós temos as propriedades extensivas e intensiva. Intensiva é quando não depende da quantidade, né? Por exemplo, variável extensiva seria volume, número de mols e assim por diante, certo? Intensiva independe da quantidade de matéria que eu tenho, ok? Então, por isso que é chamada de variáveis intensiva, pressão, temperatura e assim por diante, ok? É, é isso, é isso. Se eu não me confundir, é isso. A coisa eu faço um conserto. Então, aqui nesse caso, por exemplo, né, nós temos, por exemplo, temperatura e a pressão exercida sobre o sistema, ok? E como nós já vimos aqui o diagrama de fases, aqui é o diagrama de fases da água, ok? Nesse caso aqui, por exemplo, se eu estiver nessa região aqui, né, no estado sólido, né, eu tenho 2 graus de liberdade, ok? Então, aqui a variância, né? 2 graus de liberdade, ok? Eu posso mudar a temperatura e pressão e aí eu não vou alterar aqui o número de fases do equilíbrio. Eu tenho apenas o estado sólido, aumentando a pressão, a temperatura dentro aqui dessa região, né, variando temperatura e pressão ao mesmo tempo, eu não vou alterar esse estado sólido, tá certo? Então eu tenho um grau de liberdade 2, posso alterar os dois e eu não vou perturbar o sistema, né? Só se alterar demais, aí pode passar para o estado líquido ou vapor. Mas eu tenho um certo grau de liberdade aqui nessa região para alterar pressão e temperatura sem alterar o estado físico aqui da minha substância, ok? Isso aqui para um sistema, como eu disse, a gente vai primeiro analisar substância pura, certo? Sem mistura de componentes. Depois é mais complicado de dois componentes, certo? Bom, nessas regiões das linhas aqui, né, como nós já vimos, né, aqui, por exemplo, se eu manter a pressão constante, né, eu sei que nesse ponto aqui eu tenho equilíbrio de líquido e vapor da água. E nesse ponto aqui eu tenho equilíbrio entre o sólido e o líquido, que é o ponto de fusão, temperatura de fusão e temperatura de ebulição, tá certo? Então aqui nesse limite aqui, o meu grau de liberdade é apenas um, né? Se eu alterar um pouco a temperatura, né, aqui no caso aumentando ou diminuindo a temperatura, eu tenho a tendência ou passar para o estado líquido ou para o estado gasoso, tá certo? Então aqui no caso,
eu tenho apenas e, assim, se eu alterar a temperatura, eu tenho que alterar a pressão também. Então, aqui no caso, esses daqui são, se eu estiver nessa região, é independente. Eu posso alterar a pressão e temperatura independente um do outro. Eu consigo conservar aqui, né, a, no estado sólido. Nesse caso aqui, né, se eu alterar a temperatura, né, uma variável, a outra vai ter que seguir proporcionalmente aqui a alteração da temperatura para manter aqui o equilíbrio líquido-vapor, tá certo? Então aqui a variável independente, tá certo? Por exemplo, eu só tenho só uma. Se eu alterar a temperatura, eu posso alterar a temperatura, mas aí a pressão vai ficar dependente da temperatura para eu manter esse sistema líquido e vapor, certo? Se eu alterar a pressão, né, eu não tenho liberdade de liberar a pressão e a temperatura como quiser e vou conseguir manter aqui o sistema em equilíbrio. Se eu posso alterar a pressão, mas a temperatura aqui ela vai ter que ser proporcional aqui, né? Se eu aumento a pressão, eu vou ter que aumentar aqui nesse sistema a temperatura também para manter em equilíbrio líquido e vapor. Tá certo? Então, se eu altero a pressão, a temperatura vai ser dependente da alteração dessa pressão, né, para manter esse equilíbrio. Se eu altero a temperatura, eu vou ter que alterar a pressão, vai ser dependente da alteração da temperatura, a pressão, né, para manter esse equilíbrio. Então, elas não são independentes, né? Nesse limite, se eu quiser manter o equilíbrio, alterando uma variável, a outra vai ser dependente da outra para manter o equilíbrio, tá certo? Então, nesse caso, o grau de liberdade é igual a 1. Eu posso alterar apenas uma variável, né, e a outra vai ser dependente dessa variação da que eu alterei, ok? Para manter o equilíbrio, ok? E nesse ponto, que é o ponto triplo aqui que a gente já analisou, né, o grau de liberdade é igual a zero, tá certo? Porque não tem como, se eu alterar ou a pressão ou a temperatura, eu saio desse ponto triplo, tá certo? Esse ponto triplo eu só alcanço se eu tiver uma pressão definida e uma temperatura definida, que já estão definidas ali em azul, tá certo? Então aqui só com essa pressão e com essa temperatura eu consigo chegar a esse ponto triplo. Então eu tenho o grau de liberdade zero, né? Eu não posso alterar nem pressão nem temperatura, né? Se eu quiser aqui esse ponto triplo, ok? Então esses são os graus de liberdade ou a variância, ok? Então, se é 2, eu posso alterar independentemente, aqui pressão e temperatura vão continuar no estado sólido, então serão independentes pressão e temperatura, né? Vai ter um limite, mas dentro dessa região eu tenho liberdade aqui de alterar pressão e temperatura. Nessas regiões limites aqui entre um estado e outro, eu tenho liberdade apenas para esse sistema de um componente, tá certo? Nesse sistema aqui, eu tenho apenas grau de liberdade 1. Ou eu altero a pressão, ou eu altero a temperatura. Nesse gráfico, né, que a gente está definindo diagrama de fases. Então, o grau de liberdade é igual a 1, F igual a 1. Eu posso alterar um, mas o outro não será independente. Será dependente do que eu for alterar. E aqui eu não tenho liberdade nenhuma, né? O grau de liberdade igual a zero, eu só tenho esse estado se eu tiver pressão e temperatura fixos, tá certo? Então eu não tenho liberdade para continuar nesse ponto triplo, tá certo? Só vou alcançá-lo se eu tiver uma pressão definida e uma temperatura definida e eu não posso variá-los, ok? Bom, então, o que seria a regra das fases? Né? Tem uma equaçãozinha, e lá no livro tem, pelo potencial químico, como a gente chega nessa regra das fases, mas eu não vou me aprofundar nisso, né? Porque a gente já aprofundou bastante várias questões. Mas, assim, essa regra das fases, né, definindo lá pelo potencial químico, a gente chega nessa fórmula específica. Né? A variância é igual ao número de componentes menos o número de fases mais 2, tá certo?
E aqui nesse caso, né, por exemplo, pegar essa regra das fases, e vai ter vários sistemas desse modo, né? Eu defini, por exemplo, temperatura fixa, né? Então eu defino numa temperatura específica, não vou alterar meu sistema numa temperatura específica. Eu posso definir exatamente como vai ficar o jeito dessa fórmula, ok? Mas aí a gente vê quando for trabalhar com diagrama de dois componentes, certo? Mas se a gente pegar aqui, por exemplo, um diagrama para um sistema de um componente, aqui o diagrama de fases da água, ok? Então, se eu tenho apenas um componente, então C vai ser igual a 1, né? Então, 1 mais 2 vai dar 3, então aqui no caso, a fórmula vai ficar F igual a 3 menos P, tá certo? E aqui nesse caso, né, o P vai ser o número de fases, né, num sistema em equilíbrio, ok? Então aqui, por exemplo, se eu tenho aqui a substância aqui nessa região, eu tenho apenas uma fase, ok? Seria a fase sólida. Então vai ser 3 menos 1 vai ser F igual a 2. Então a variância, o grau de liberdade é igual a 2, ok? Nesse limite, tanto nesse ou aqui, né, nós temos duas fases em equilíbrio, tá certo? Então, nesse caso aqui, P vai ser igual a 2, né? Então, F vai ser igual a 1 aqui, nesse caso, né? Então, como a gente já analisou, eu só tenho apenas um grau de liberdade, ok? E no ponto triplo, né, para um sistema aqui de apenas um componente, então isso aqui é geral para todo. Acho que a gente está fazendo para água, mas pode generalizar para todos os sistemas de apenas um componente, ok? Então, aqui nesse caso, no ponto triplo, eu tenho três fases, né, em equilíbrio, ok? E aqui nesse caso, 3 menos 3 vai ser igual a zero. Então, no ponto triplo, eu sempre, para um sistema de um componente, né, eu vou ter sempre grau de liberdade igual a zero, ok? E aí, o que que eu acho que não fica claro, talvez no Atkins ele não fala sobre isso, mas tem no Castellan, né, que ele também define que num sistema de um componente eu nunca vou ter aqui um ponto que tenho quatro fases em equilíbrio, tá certo? Isso não vai existir, ok? Senão aqui o grau de liberdade seria negativo, ok? Então isso não existe, né, pela regra das fases, não existe para um sistema com um componente, né, um ponto quádruplo, né, ou um ponto onde eu tenho quatro fases em equilíbrio, né? O limite aqui é três fases em equilíbrio, ok? Então, né, reflitam bastante. Não tem muitos exercícios sobre isso, né? É só analisar gráficos, né, ou sistemas, né, mas não tem muitos exercícios sobre isso. Tem aplicação disso em outros exercícios, tá certo? Que aí eu vou tentar juntar tudo isso quando a gente trabalhar com o sistema de duas fases, né? E aí eu tento aí, isso tem bastante, né, a provas e exercícios que a gente pode brincar bastante, tá certo? Então, nessa aula, né, apesar que passou um pouco do tempo, mas é mais para a gente refletir sobre essas definições e as regras das fases, ok? Obrigado. E eu vou disponibilizar ainda, espero que hoje, a aula sobre diagrama de fases com dois componentes. Até mais.